Boa noite, irmãos. Hoje é 2 de abril, a nossa reunião de oração continua sendo transmitida pela internet. Enquanto durar essa situação, queremos que Deus nos proporcione a bênção de já na semana que vem nos reunirmos em seu nome. Vamos continuar orando por essa nação, vamos continuar orando por esse mundo, por tudo aquilo que está acontecendo, para que Deus nos ajude e em breve possamos retomar as nossas atividades corriqueiras, nossas atividades diárias. Eu gostaria de convidar a todos a fechar os olhos. Nós vamos orar agora. Senhor, queremos te louvar, porque mais uma vez, por meio de um vídeo, podemos transmitir a tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos compreensão da mesma. O Senhor possa falar aos nossos corações por meio do teu Santo Espírito. E que, ó Pai, tudo aquilo que nós temos visto, tudo que nós temos visto a respeito dessa pandemia, possa cessar, o teu povo reunir novamente no teu templo, ó Pai, aquele prédio que foi consagrado para cultuar o teu santo nome. Enquanto isso, possamos cultuar o teu santo nome em família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O Salmo 115, versículo 1, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, mas ao teu nome da glória. Na semana passada, quando nós falamos a respeito da história do publicano e do fariseu, nós vimos o quanto o fariseu se vangloriava de tudo aquilo que ele tinha feito. Lá está em Lucas capítulo 18, versículo 9 e 17. E eu gostaria de, nesta noite, pensar a respeito sobre quando nós oramos, a quem nós estamos exaltando. Na semana passada nós respondemos a pergunta do breve catecismo, quando a pergunta 2 diz: qual é o propósito do homem? E a resposta é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Embora nós sabemos que isso é verdade, embora temos isso como certeza absoluta, que o único que deve ser exaltado, o único que deve ser glorificado é o nosso Deus, o seu Filho Jesus Cristo, muitas vezes percebemos por meio da nossa oração de que de fato nós estamos glorificando e gloriando a nós mesmos. Estamos exaltando, a tendência é puxar glória para nós mesmos. Nós nos exaltamos diante de Deus e dos homens, se bem que diante de Deus não passa apenas de uma tentativa de convencer de quem nós somos. Deus sabe muito bem quem somos, mas muitas vezes por meio da oração nós tentamos nos exaltar para que os homens que estão ao nosso redor possam pensar o melhor de nós. Trazemos à memória os nossos feitos. Quantas vezes nós ouvimos oração onde a pessoa coloca os seus feitos diante de Deus? Assim como o fariseu fez, muitas vezes temos essa tendência. Na prática, não é a glória de Deus que buscamos, mas a nossa. Você já viu aquele cartaz colocado num poste, talvez num mural de uma escola, de um prédio, de um posto de saúde, convidando as pessoas para ir ao grande encontro evangelístico com o consagrado servo do Senhor, grande pregador, profeta, intercessor? O que o cartaz está convidando não é para um encontro com Deus, mas um encontro com o homem. O homem, ele precisa aprender a viver em função de Deus e não dele mesmo. Maria, ao saber que Deus estava para fazer trazer ao povo a salvação por meio de Jesus Cristo, usando-a por meio da gravidez, Maria declarou ali em Lucas 1,46: a minha alma engrandece ao Senhor. O Salmo 34,3, ele nos convida a engrandecer ao Senhor. Salmo 34, versículo 3: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. O apóstolo Paulo, em Atos 17, 28, declara que nele vivemos, movemos e existimos. Ou seja, toda a nossa vida está nas mãos de Deus, e é somente Deus que deve ser exaltado. Esse tipo de declaração do apóstolo Paulo,
do salmista, de Maria, são declarações que nos colocam na verdadeira posição diante de Deus. Quando contemplamos a santidade de Deus e comparamos com a nossa santidade, o que é que nós sentimos? Eu sinto vergonha, eu me sinto envergonhado. Como Deus, sendo santo, pode abrir as portas do céu para ouvir a minha oração? Quando nós contemplamos a santidade de Deus, nós nos sentimos melhores do que os outros? Eu creio que não. Sentimos-nos especiais diante de Deus? Ou nós vamos fazer como fez o profeta Isaías, em Isaías 6,5, quando ele declara: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que Isaías declarou isso? Porque ele viu a glória de Deus. Pedro, diante do Santo Filho de Deus, declarou ali em Lucas 5,8: retira-te de mim, pois sou pecador. Pedro sabia que estava lidando com um homem santo, Jesus Cristo. O que você acha que Deus pensa quando ouve alguém orando nesses termos? Porque eu fiz, porque eu falo, ou eu falei, porque eu determino, porque eu declaro. Você acha que isso impressiona Deus? Vejamos o que Deus pensa disso. Isaías 45, versículo 9. Isaías 45, versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre os cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ou seja, o profeta aqui, ele está questionando aqueles homens que tentam dar ordem a Deus. Não é o barro que diz ao oleiro que deve ser feito. O Senhor é o Criador, e Ele faz tudo conforme lhe apraz. Pessoas que oram nesses termos, querendo dar ordem a Deus, diz que pensam, né, ou se mostram orgulhosos, soberbos, dizem que têm uma conexão com Deus e por isso podem agir dessa forma. Esquecem o que Deus diz a respeito da soberba. Provérbios capítulo 16, versículo 18, a palavra de Deus nos diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, pessoas soberbas, pessoas altivas, orgulhosas, estão se auto-enganando. Elas mais cedo ou mais tarde ruirão, mais cedo ou mais tarde elas cairão. Parece estranho dizer isso, mas muitos crentes, quando oram, não se curvam diante de Deus. Aqui eu não estou dizendo se colocar no sentido de ajoelhar. Não estou falando no aspecto físico, de curvar a cabeça, mas estou falando de pessoas que se colocam diante de Deus, muitas vezes de nariz empinado, de forma soberba. Crentes que se acham no direito de reivindicar de Deus os seus pedidos, ordenando a Deus. Deus não é o nosso office boy. Ou os mais jovens que não conheceram a profissão do office boy, Deus não é o nosso motoboy, que você vai lá e manda um aplicativo, manda um pedido e aguarda a vinda do que você está pedindo. Não, Deus não é isso. Pessoas que têm atitude de que oram com altivez, achando que são alguma coisa diante de Deus, e esquecendo-se de que a vida cristã é uma constante crucificação do eu. O apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha, se o apóstolo Paulo falou isso, quem somos nós para agir de maneira diferente? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Quando você ora, você crucifica o seu eu, você reconhece que nada é, e que se não fosse pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, conforme a palavra de Deus nos diz, você nem mesmo estaria aqui hoje, eu não estaria aqui hoje, estaríamos perdidos. Lembre-se, mesmo como crentes, podemos ter atitude de soberbo, e muitas vezes isso se revela por meio da oração. 1 Pedro 5,8 e também Tiago 4,6 são dois versículos que eu quero compartilhar com vocês. 1 5,8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É um alerta para que nós não venhamos a cair nas garras e nas ciladas do diabo, mas pelo contrário, sermos vigilantes. E Tiago nos fala para nós mantermos, a humildade e não sermos soberbos. Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Por isso, fiquemos atentos, alerta, para não sermos tragados pelas ciladas do diabo. Nós somos tentados a pensar que a nossa mensagem, ela se encaixa, nós somos tentados a pensar que essa mensagem se encaixa direitinho na vida de um irmão, e por isso eu vou mandar para ele e vou compartilhar essa mensagem. Na verdade, essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim, porque nós temos a tendência de um coração altivo, nós temos a tendência da soberba, nós temos a tendência de orar, e ao orar, começar a pensar: não, mas eu mereço. Começamos a compartilhar mentalmente, não expressamos verbalmente, mas mentalmente começamos a compartilhar conosco mesmo aquilo que nós fizemos, e que por causa disto Deus deveria nos ouvir. Nós nos enganamos a nós mesmos. Nós devemos nos humilhar, nós devemos ter um coração humilde, um coração quebrantado, termos os nossos joelhos dobrados e entrar na presença de Deus, declarando: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. A quem nós queremos glorificar? A quem nós queremos exaltar? Nesses dias onde nós temos tido bastante tempo em casa, tire um tempo para a leitura da palavra de Deus, para a meditação da palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos que o fato de estarmos em casa, impedido de sair à rua, as nossas atribuições cristãs também estão impedidas. Não, pelo contrário, você não pode vir ao templo cultuar a Deus, mas você na sua casa você pode cultuar a Deus, você pode orar, você pode interceder pelos irmãos. Hoje é uma reunião de oração. Depois dessa pequena devoção, desse pequeno devocional, nós vamos compartilhar os pedidos. E temos pedidos, temos bênçãos, e o que nós queremos é fazer com que você da sua casa possa ser luz no meio do bairro. Se você não leu ainda o boletim que eu compartilhei pelo grupo do gabinete, ali nós falamos a respeito disso. Quando nós nos reunimos na igreja local, no templo ali, o povo de Deus está reunido, isso é ótimo, nós não vamos deixar de fazer isso. Logo quando for liberado a movimentação para sairmos às ruas, então nós retomaremos as atividades no templo. Mas quando nos reunimos na igreja local, ali nós estamos testemunhando num bairro, num local. Mas quando fazemos isso, cada um em sua casa, no seu bairro, eu lá na minha casa, o irmão na sua casa, a irmã na sua casa, são vários pontos
de luz que estão brilhando no meio das trevas. Talvez Deus permitiu que tudo isso acontecesse, ou melhor, Deus ordenou que tudo isso viesse a acontecer para que pudéssemos dar valor ao culto doméstico, ao culto no lar. Porque agora, se você está fazendo isso, pelo menos 3 vezes na semana, você tem reunido a família, cantado um louvor, orado, assistido a pregação. Na quinta-feira à noite, no domingo de manhã e domingo à noite. É um exercício que você começa a realizar e que eu espero que ao voltar à normalidade você continue tendo tempo com a família, orando, cantando louvores a Deus. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui reunidos através de um vídeo, transmitindo a palavra de Deus, e a conclusão dessa mensagem é justamente nos humilharmos diante do Deus Santo e exaltarmos aquele que é único, que é o merecedor de toda a honra e toda a glória, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Amém? Muito bem, irmãos. Nós vamos passar depois também a lista dos pedidos, mas quando você for orar, lembra da bênção, agradecer a Deus pelo nascimento da Ana Luísa. Camilo já compartilhou foto da filha, nasceu grande, forte. Deus possa abençoar ele, a Suelen. Também os demais pedidos que nós fazemos, estejam aí lembrando deles na lista que vai seguir abaixo. E se você tem mais algum pedido a compartilhar, coloque ali no WhatsApp, direto do gabinete, coloque o seu pedido, nós vamos estar orando por eles, tá bom? Os enfermos com câncer, lembrando da Gláucia, os adolescentes, Jonatas, Raí, Vitória, João Vitor, Anthony, a Biazinha. Vamos lembrar também das irmãs ali, Eliette e Lisete, que querem vender a chácara e precisam vender para ter um outro imóvel. Lembrar do Francisco em nossas orações. Vamos lembrar dos demais irmãos. Aí, se você tem um outro pedido, que você possa também compartilhar conosco depois desse vídeo, tá bom? Deus nos abençoe. Vamos novamente orar a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque por tua palavra compreendemos que não é a nós que devemos exaltar, mas ao Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, pagou um alto preço para resgatar a comunhão que havia se perdido no Éden. Obrigado a Deus, porque temos essa oportunidade de nos reunir por meio da internet. Abençoa-nos como igreja e que em breve possamos restaurar as reuniões na Vital Brasil. E se alguém que não é membro da igreja que tenha ouvido essa mensagem, que possa considerar em seu coração a necessidade de confiar e confessar Jesus Cristo como seu Salvador, pois somente a Ele devemos toda a honra e toda a glória, cujo nome oramos. Amém.